Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Será também como um homem que, estando para empreender uma viagem, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Deu a uns 5 talentos, a outros 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu. Logo em seguida, o que tinha recebido 5 talentos foi, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi fazer uma cova na terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, voltou o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu entregaste-me 5 talentos, eis outros 5 que lucrei. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei intendência de muitos. Entra no gozo do teu senhor. Apresentou-se também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que lucrei outros 2. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo de teu senhor. Apresentando-se também o que tinha recebido um só talento, disse: Senhor, sei que és um homem austero, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Tive receio e fui esconder o teu talento na terra. Eis o que é teu. Então o Senhor disse-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, dar o meu dinheiro aos banqueiros, e à minha volta eu teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até que o que julga ter. E a esse servo inútil lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavra da salvação. Comentário Mateus 25, de 14 a 30. São Gregório Magno. Este homem que parte para o estrangeiro é nosso Redentor, que subiu ao céu, com aquela carne que havia tomado. A carne tem seu lugar próprio na terra, e é levada como em peregrinação, quando se coloca no céu por nosso Redentor. Ou de outro modo, os 5 talentos denotam os dons dos 5 sentidos, isto é, a ciência das coisas exteriores, enquanto que os 2 talentos significam a inteligência e o trabalhar. E 1 talento indica tão só o dom da inteligência. Por isso segue, e partiu. Há também muitos que, conquanto não saibam penetrar nas coisas interiores e místicas, no entanto, pelo desejo de alcançar a pátria celeste, ensinam o bem que podem a partir das coisas exteriores que receberam, e enquanto se guardam da fogosidade da carne, da ambição das coisas terrenas e do desejo das visíveis, retêm, com seus conselhos, outras pessoas longe delas. Há alguns que, enquanto pela compreensão e pelo trabalho pregam a outros, reportam um lucro como que duplicado de sua atividade, porque enquanto a pregação é dedicada a ambos os sexos, os talentos recebidos são como que duplicados. Esconder na terra o talento é enlaçar o engenho recebido em atos terrenos. A leitura deste Evangelho nos adverte que aqueles que neste mundo receberam mais que os outros terão de sofrer um juízo mais severo ante o Autor do mundo, porque à proporção que aumentam os dons, cresce a obrigação de prestar contas. E, portanto,
devem ser tão mais humildes em razão de seus cargos, quanto mais obrigados se veem a prestar contas. O servo, pois, que entregou o dobro dos talentos, é louvado pelo Senhor e conduzido à eterna recompensa, pelo que se acrescenta. Seu senhor disse-lhe: está bem. Mas então o servo fiel será constituído sobre muitos bens, quando, uma vez vencida toda a moléstia da corrupção, gloriar-se nas alegrias eternas. Então será também perfeitamente introduzido na alegria de seu Senhor, quando, recebido na pátria eterna e na assembleia dos anjos, tanto alegrar-se interiormente com a recompensa, que não mais se entristecerá com a corrupção externa. O servo que não quis trabalhar com o talento voltou ao Senhor com desculpas. Apresentando-se também o que tinha recebido um só talento, disse: Senhor, sei que és um homem austero. Há muitos na igreja que se parecem com este servo, pessoas que temem entrar no caminho de uma vida melhor e, no entanto, não temem ficar estendidos na indolência de seus corpos. Considerando-se pecadores, arrepiam-se de medo de tomar os caminhos da santidade, não temendo permanecer em suas iniquidades. Assim como existe o perigo de que os doutores ocultem o talento do Senhor, também os ouvintes podem incorrer na mesma falta, pois é-lhes exigido com lucros aquilo que ouviram, de modo que devem esforçar-se para, a partir daquilo que ouviram, compreender o que não ouviram. Ouçamos, pois, a sentença com a qual o Senhor atingirá o servo preguiçoso. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Pareceria fazer mais sentido se o desse àquele que tinha recebido 2, não ao que tinha recebido 5. Devia, pois, dar ao que tinha menos, mas como por 5 talentos designa a ciência exterior, e pelos 2 talentos o entendimento e a obra, teve mais aquele que tinha 2 do que o que recebera 5. Porque se é verdade que pelos 5 talentos mereceu a administração das coisas exteriores, todavia ficou vazio do conhecimento das eternas. O único talento que, segundo dissemos, significa o entendimento, deveria ser dado àquele que administrou bem as coisas exteriores que recebera. E isto é o que diariamente vemos na Santa Igreja, a saber, que gozam do conhecimento das coisas internas os que fielmente administram as externas. Logo, introduz também uma sentença genérica pela qual diz: porque ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até o que julga ter. Quem, pois, tem caridade, recebe ademais outros dons. Quem, no entanto, não a tem, perderá até mesmo os dons que parecia ter recebido. Ou aquele que não tem caridade, perde também aquilo que parecia ter ganho. E assim, incorre na pena das trevas exteriores aquele que, por sua espontânea culpa, cai nas interiores. Aquele que tem, pois, a inteligência, que cuide de não se calar. Aquele que tem abundância de bens, não descuide da misericórdia. Aquele que tem a arte de comandar, que a partilhe com seu próximo. Aquele que tiver ocasião para falar, que interceda entre os ricos em favor dos pobres. Será, pois, examinado sob o nome de talento o que quer que tenhamos recebido, por menor que seja. Comentário Mateus 25, de 14 a 30. São Jerônimo. Convocados, pois, os apóstolos, entregou-lhes a doutrina evangélica, distribuindo-a, dando mais a uns e menos a outros, mas não segundo sua generosidade ou mesquinhez, e sim segundo a capacidade e forças de cada um
dos que a recebiam. Assim, como diz o apóstolo, os que não podiam digerir um alimento sólido, ele os alimentava com leite. 1 Coríntios 3:2. Por isso segue-se: deu a um 5 talentos, a outros 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Recebidos, pois, os sentidos corporais, duplicou em si o conhecimento do celestial, conhecendo pelas criaturas o Criador, pelas coisas corporais as incorpóreas e pelas coisas temporais as eternas. Disse, portanto, por muito tempo depois, porque grande é o tempo entre a ascensão do Salvador e o seu segundo advento. Foste fiel ao pouco, no pouco, porque tudo o que no presente temos, ainda que pareça grande e abundante, é, porém, pouca coisa se comparado com os bens futuros. Que maior prêmio pode dar-se ao servo fiel que estar com seu Senhor e ver a alegria celeste? A alegria deste? O pai de família elogia com o mesmo discurso os 2 servos, o que havia dobrado em 10 os 5 talentos e o que de 2 fez 4. Também recebe ambos com alegria semelhante, não por consideração da grandeza do lucro, mas pelo empenho de sua vontade. Segue-se: apresentou-se também o que tinha recebido 2 talentos. Em verdade, aquilo que está escrito em meio aos pecados, desculpas para escusar, Salmo 144, se aplica a esse servo, acrescentando-se o crime de soberba aos de preguiça e negligência. Porque o que devia confessar simplesmente sua inércia e rogar ao pai de família, inversamente, o calunia e diz que agiu com prudência, não se expondo a perder o dinheiro ao buscar lucros. Pelo fato de esse servo se atrever a dizer: colhes onde não semeaste, entendemos que o Senhor também recebe a boa vida aos gentios e dos filósofos. Mas com o mesmo que acreditava desculpar-se, condena-se a si próprio. Pelo que segue, então o Senhor disse-lhe: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei? Chama-o de servo mau porque caluniou o Senhor, de preguiçoso porque não quis duplicar o talento, e o condena tanto pela soberba como pela negligência. Diz o Senhor: se conhecias que eu sou duro e cruel e que busco o que é de outrem, e sabias que eu exigiria diligentemente o que é meu, deverias dar meu dinheiro ou minha prata aos banqueiros. A palavra grega significa tanto dinheiro quanto prata. A palavra do Senhor, palavra pura, é examinada pelo fogo, Salmo 11:7. Portanto, o dinheiro e a prata são a pregação do Evangelho e a palavra divina. Pela expressão devia ter sido dada aos banqueiros, compreende-se ou os outros doutores que os apóstolos formaram ao ordenar, em cada província, presbíteros e bispos, Atos 14:22, ou todos os crentes, que podem duplicar o dinheiro e devolvê-lo com lucro, de sorte que executam pelas obras tudo aquilo que aprenderam pelo discurso. Ou dá-se o talento àquele que tinha ganhado outros 10, para que entendamos que, conquanto seja igual a alegria do Senhor com o trabalho de ambos, a saber, o que duplicou os 5 e o que duplicou os 2, deve-se um maior prêmio àquele que mais trabalhou com o dinheiro do Senhor. Há muitos que, conquanto sejam naturalmente sábios e tenham a penetração da inteligência, se tiverem sido negligentes e pela indolência corrompido o dom natural, sendo comparados com aqueles um pouco menos inteligentes que, pela indústria e pelo trabalho, compensaram aquilo que tinham de menos, perderão o dom natural e verão o prêmio que a eles tinha sido prometido ser transferido para outros. Pode-se entender isso tudo também deste modo: aquele que tem fé e boa vontade no Senhor
mesmo que, enquanto homem, tenha alguma deficiência na obra, será recompensado pelo bom juiz. Aquele, no entanto, que não tem fé, perderá até mesmo as outras virtudes que parecia possuir naturalmente. E o Senhor diz elegantemente: ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que julga ter. O que quer que seja feito sem a fé em Cristo, não deve ser imputado àquele que disso fez mau uso, mas àquele que concedeu o dom natural, até mesmo ao servo mau. O que é choro e ranger de dentes, já o dissemos acima.